Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai fazer um vídeo falando dos meus 5 filmes de comida preferidos. Então, se é a primeira vez que você está vendo aqui no canal, aproveita para já se inscrever para você continuar acompanhando os nossos vídeos. E se você já é inscrito, pode dar um joinha aqui embaixo porque você já sabe que você vai gostar, né? Então hoje a gente vai falar dos meus 5 filmes de comida favoritos. Lembrando que não são filmes sobre veganismo, tá? São filmes que têm a comida como um elemento central da trama, né? Mas se você quiser que eu faça também meus 5 filmes sobre veganismo, você deixa aqui embaixo nos comentários que aí eu posso pensar em fazer, se tiver bastante comentário. Foi bem difícil selecionar essa lista, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver filme, e sobretudo filme de comida. Então eu procuro bastante esse tipo de filme, e eu já vi muitos. Então eu fiz uma curadoria e tal, pra realmente pegar os meus favoritos. Então eu vou contar um pouquinho deles pra vocês, e podem ficar tranquilos que não vai ter spoiler, tá? Então vamos começar. No número 5, a gente vai falar sobre um filme chamado Sabores do Palácio. Esse é um filme que eu vi recentemente, ele tá disponível ainda na Netflix, tá? Então esse filme conta a história da Hortense, que era uma cozinheira que morava numa cidadezinha pequena na França, onde ela cultivava os seus vegetais, colhia trufas, cogumelos, né? Tinha bastante contato assim com essa parte da produção. E ela foi convidada para trabalhar como chefe de cozinha do presidente da França. Então, as cenas iniciais são bem interessantes, né? De ela indo fazer uma espécie de uma entrevista, sem saber direito, um pouco misterioso e tal, sem saber direito que emprego era esse que estavam oferecendo a ela, né? E aí ela descobre que então ela cozinharia, seria a cozinheira pessoal do presidente da França. E aí ele começa a trajetória dela. Ela tá imersa num cenário de cozinhas extremamente masculinas, né? Com cozinheiros e chefes, todos homens, né? Aquelas cozinhas imensas, industriais. E num ambiente extremamente burocratizado também, né? Em que ela precisava fazer a lista dos ingredientes, aprovar cardápio com antecedência, né? Tinha toda uma burocracia própria dos órgãos públicos, né? Então ela entra nessa cozinha cheia de paixão, cheia de uma ligação feminina realmente com os ingredientes e com a cozinha, né? E a maior preocupação dela é saber o que o presidente da França gosta, como é que ela vai fazer para agradá-lo. Então no começo ela fica examinando os pratos que voltam desses jantares, porque ela não tem obviamente nenhum contato direto com ele, né? Para tentar descobrir do que ele tá gostando, do que ele não tá. E é muito bonito você ver essa relação que ela vai desenvolvendo, que na verdade o filme vai desenvolvendo e vai mostrando pra gente de como ela cozinha, né? Eu me identifico bastante com essa personagem, porque é uma personagem feminina bastante forte e que tem uma ligação bastante livre com a cozinha, né? Então, apesar dela executar receitas francesas clássicas, ela cria ali, a partir dos ingredientes, a partir das inspirações que ela tem na hora, ela cria ali um mundo que está muito voltado para a memória, para os sentidos, né? E por isso que eu me identifico tanto com essa personagem. E ela tem muita paixão na cozinha, né? Então toda essa parte da burocracia ela vai conseguindo burlar com a comida que ela vai apresentando. E ela vai conseguir também encontrar com o presidente da França, e eles vão ficar horas conversando, eles têm referências muito parecidas. E a partir desse encontro ela vai ter uma certa liberdade, né, para conseguir criar o que ela quiser dentro da cozinha. E aí a relação dela com aquilo vai se ampliando, né, e a trama vai seguindo nesse sentido. E é interessante porque essa história ela vai sendo contada toda entremeada com uma outra história, que é a história do trabalho atual da Hortense. Então a gente descobre que atualmente ela trabalha como cozinheira numa missão francesa na Antártida, num outro cenário super masculino, onde você só tem trabalhadores homens e ela dentro da cozinha, né, servindo a comida de todo mundo. E aí essa história do trabalho atual dela vai sendo entremeada por essa outra história, né, desse trabalho dela como cozinheira do presidente. E aí a gente vai entendendo pouco a pouco como é que ela foi parar nesse outro trabalho e a trama vai se desenrolando por ali. Eu acho que o tom desse filme é um filme muito leve, muito agradável de se ver.
que você pode assistir num domingo e ficar tranquilo, é bem divertido, bem comercial nesse ponto de vista. Mas ao mesmo tempo ele tem uma sutileza, né? Ele tem um certo silêncio, ele tem coisas que não são ditas, que são deixadas para que o espectador realmente complete as lacunas, né? Principalmente as lacunas que têm mais a ver com os sentimentos. Então isso é bem bonito, é um filme delicado e ao mesmo tempo bastante divertido, eu acho que vocês vão gostar. E no nosso quarto lugar eu vou falar de um filme chamado Today's Special, cuja tradução poderia ser O Prato do Dia, né? Ele é o filme que conta a história de um personagem chamado Samir. E o Samir, ele é filho de indianos e ele é um cozinheiro que mora em Nova York. Os pais dele vieram para Nova York, né? Vieram da Índia para Nova York para tentar dar uma vida melhor para os filhos, né? E ele foi criado em Nova York. Ele é um cozinheiro e ele trabalha num restaurante francês super badalado lá em Manhattan. E o pai dele tem um restaurante indiano pequenininho também ali em Nova York, que ele construiu quando eles emigraram e com que ele trabalhou durante a vida inteira para sustentar os filhos, para dar uma oportunidade de vida melhor para os filhos, né? E o pai toca esse restaurante, que é um restaurante pequeno que já tá meio decadente. Só que o Samir não quer saber do restaurante do pai, que é um restaurante tradicional indiano. Ele quer saber da cozinha contemporânea, né, de fazer uma cozinha criativa, contemporânea, internacional e tudo isso. Então o Samir tá lá como sous-chefe desse restaurante, esperando a hora dele de poder assinar os pratos e criar e ser o chefe, né? E aí um outro colega acaba sendo promovido no lugar dele. Ele meio que vai tirar satisfação e tal. E o chefe acaba dizendo que ele nunca vai estar naquela posição, porque a comida que ele faz é uma comida sem graça, sem vida e tudo. Ele acaba pedindo a demissão nesse momento e ele resolve que ele vai estudar culinária francesa. Então que ele vai para a França e vai estudar culinária francesa lá. E quando ele voltar, ele vai ter todo o renome para poder ser um grande chefe, né? Então ele vai dar a notícia para a família dele e o pai dele acaba tendo um infarto. E aí, com o pai no hospital, com a família tendo que ser sustentada, o Samir vai ter que assumir esse restaurante da família. O mais interessante que acontece aí é que ele conhece um taxista, que é um personagem absolutamente maravilhoso e que eu acho que é o grande destaque desse filme. E esse personagem do taxista, ele já trabalhou num número absurdo de empregos, e ele vive uma vida bastante livre, com bastante emoção, né? Ele faz as coisas a partir daquilo que ele sente. E ele comenta com o Samir que um desses empregos que ele teve foi ser chefe de cozinha, né? E que ele cozinhava comida indiana tradicional. Então o Samir tá penando ali para fazer as comidas tradicionais do restaurante da família dele e acaba pedindo ajuda para esse taxista. E aí é que o filme realmente começa, porque a relação que eles estabelecem na cozinha e aquilo que esse taxista ensina para ele é realmente a alma do filme, né? É aquilo que há de encantador. Então, o taxista vai ensinar para ele uma das coisas principais da cozinha indiana, que é fazer as masalas. E você já deve ter ouvido esse nome aqui no canal, porque a gente fez uma série de culinária ayurvédica em que as masalas apareceram bastante, né? E nesse filme a gente consegue entender a importância cultural, né, dos temperos. E, poxa, não é à toa que foram feitas tantas guerras e tantos descobrimentos, né? Não podia ser só por conta de uns temperinhos, né? Então, a história do mundo tá um pouco que centrada, né, na história desses sabores também. E ali a gente vê a importância cultural disso. Então é muito bonito ver como ele usa esses sabores e como ele usa os temperos para criar realmente a vida do prato, para criar a alma do prato. E essa é a base da cozinha indiana, né? E aí, enfim, aí todo o filme vai acabar se desenvolvendo um pouco por esse lado, e aí a gente vai acompanhar o que essa transformação vai causar também na vida do Samir, que é muito bonito e muito interessante. Também é um filme bastante leve, bem gostoso de assistir, tem uma pegada até um pouco mais comercial, e é um filme divertido, mas também é bastante inspirador, então eu acho que vocês vão gostar. O terceiro filme da minha lista é O Segredo do Grão. É um filme super bonito, que conta a história do Slimane. Que Slimane é um imigrante árabe que vive numa cidadezinha no sul da França. E ele trabalha no porto dessa cidade, tá? Uma cidade à beira do Mediterrâneo,
e tem um porto nessa cidade, e ele trabalhou a vida inteira nesse porto, né? E aí ele se aposenta, e aí ele vai realizar o grande sonho da vida dele, que é abrir um restaurante que fica num barco, né, no Mediterrâneo. E esse restaurante vai ser um restaurante árabe que vai servir, segundo ele, o melhor cuscuz do mundo, que é o cuscuz preparado pela ex-mulher. Então ele é um cara que ele tá cindido entre a família que ele construiu, né, que é a ex-mulher e os filhos, da qual ele se separou, né, e hoje ele vive num hotel e se relaciona com a dona desse hotel. Então ele tem uma segunda família que ele está construindo, né, que é essa moça, dona do hotel, que tem uma filha, que é a enteada dele, né, e ele tá meio que naquele momento sem lugar, então ele tá sem emprego, ele tá sem essa família de base que ele construiu, e tem uma certa coisa um pouco, talvez um pouco pesarosa, um pouco culposa nessa relação, que a gente vai tentando entender melhor ao longo do filme, né, e o filme conta um pouco todas essas nuances das relações familiares, né, e aí ele vai então tentar se achar e colocar esse sonho em prática. Para colocar esse sonho em prática, tem muitos passos, né? Então ele tem que cumprir toda a parte bastante burocrática de barco, licença, alvará, tudo isso. E também tem a parte prática, né? Da comida, do serviço, de lidar com essas duas famílias e com sentimentos que vêm junto com isso, né? Então a gente vê ele ali meio que dividido nessas tarefas e, enfim, com bastante dificuldade de lidar com isso. E uma coisa que eu acho que é bastante interessante que o filme reflete é essa dificuldade do imigrante árabe num país como a França, né? E claro que em vários outros países do mundo, mas ali particularmente na França. Então a gente consegue perceber assim, as barreiras e os preconceitos que essa família passa, que esse personagem passa. E ao mesmo tempo que ele quer construir uma cozinha tradicional, né? Uma cozinha de família, familiar, das origens dele, né? E quer tentar estabelecer essa cozinha familiar e tradicional num cenário que também é bastante rigoroso em termos de alimentação, né? Então tem esse conflito também aparecendo em pano de fundo. O filme ele é todo um pouco mais demorado, ele não é um filme tão comercial, tá? Então ele tem uma pegada assim de mostrar cenas bastante longas, de ser bastante realista assim nesse sentido, né? Que eu acho que ele você assistindo parece muito com a vida real, né? Parece muito com o tempo que você leva efetivamente para fazer as coisas, né? Ele não tem esse corte acelerado do cinema. Eu acho que isso é uma coisa bem bonita e bem interessante desse filme. Então acontece uma reviravolta ali pelo meio que acaba acelerando um pouco esse tempo do filme e esse tempo do personagem, né? Que a enteada dele consegue uma oportunidade para que ele apresente o jantar para possíveis patrocinadores. Então eles acabam tendo que correr um pouco mais com esses preparativos, né? E aí é que a ação do filme realmente acontece. E aí é que se torna realmente interessante de ver como nesse tempo mais acelerado, que seria um tempo um pouco mais conflituoso, acabam aparecendo os conflitos dos personagens juntos, né? Então os conflitos familiares, o conflito do personagem principal, né? Como a enteada vai ter um papel extremamente importante para conseguir concretizar as coisas e para conseguir motivar, né? Então a gente vê ali o contraste muito grande entre os próprios filhos que ele tem, os filhos biológicos e essa enteada. Então essas relações vão aparecendo nesse tempo acelerado. Então a grande movimentação do filme a partir desse momento vão ser os preparativos realmente para essa noite de inauguração desse restaurante barco do Slimane, né? E aí obviamente que eu não posso contar tudo que acontece, porque é bastante interessante ver como vão acontecendo uma série de percalços e uma série de resoluções também que se assemelham muito as situações da nossa vida, né? Que às vezes a gente fala, como é que pode dar tudo errado, sabe? Que surreal. Então tem bastante de situações surreais, né? Mas mostradas de uma forma bastante realista, que a gente se identifica muito, e bastante poética também. Então acho que isso que é uma particularidade desse filme, o tempo dele, e o recorte de olhar, né? A fotografia do filme, que é extremamente poética, né? Que mostra, às vezes é uma câmera que varia para as pequenas reações das pessoas,
né? Para pequenas cenas que não estão acontecendo em volta do personagem principal ou da cena principal. E que por ali você vai captando toda a carga emocional do filme. E isso é muito bonito. Então eu acho que vocês vão gostar bastante desse filme, não deixem de ver. O segundo filme da nossa lista é um filme chamado O Sabor da Vida. E ele é um filme japonês que é lindo. É assim, até difícil de falar sobre esse filme, porque acho que é um dos filmes em que eu mais chorei na minha vida, assim. Eu chorei copiosamente, assim. Mas é um choro que é aquela mistura entre a dor e a beleza e a comoção. E o tanto de verdade que o filme carrega. Então, um filme lindo, não deixem de ver. Ele conta a história de uma lojinha, de uma espécie de panqueca doce, muito, muito típica do Japão, que se chama dorayaki. E ela seria uma panquequinha que é recheada com uma pasta de feijão azuki, né? E é uma iguaria típica do Japão. Então tem essa banquinha, né, em que vende os dorayakis. E quem trabalha nessa banquinha é um personagem chamado Sentaro. Então ele tá lá fazendo os dorayakis dele, como todos os dias, né? Quando aparece uma senhora, já idosa, pedindo um emprego. Falando que ela faz dorayakis também, que ela gostaria de trabalhar com ele, né? E aí ele vendo aquela senhora já idosa, acha que a senhora não vai dar conta da lida, né, do trabalho. E aí ele fala que não vai ser possível, né? E aí a senhora prova o dorayaki dele e percebe que o que ela faz é muito melhor, né? Então no dia seguinte ela passa por ali e deixa uma pasta de feijão que ela fez, que é esse recheio dessa panquequinha, né? E deixa ali pra ele. E aí comenta com ele, olha, essa panqueca é muito boa, mas a pasta de feijão poderia melhorar, né? Então ela deixa aquela panqueca ali e vai embora. E no dia seguinte, quando ela volta, esse cara tá encantado, que é a melhor coisa que ele já comeu na vida dele, né? Então ele tá ali embasbacado e ele fala, vem por favor, né? Eu preciso aprender a fazer. Então ela começa a trabalhar com ele. E aí é uma relação linda que os dois estabelecem. Ela começa a ensinar pra ele como é que se faz aquela pasta de feijão. E a feitura dessa pasta de feijão é uma das coisas mais doces que você vai ver na sua vida, assim. Então, a câmera também é uma câmera bastante subjetiva. E aí vai mostrando, então, todo o preparativo dela, do horário que ela chega, ela fazendo tudo com aquela calma, né? É um filme também bem lento, né? Que tem um tempo bastante diferente dos filmes comerciais, né? E aí vai mostrando, então, essa feitura e você vai ficando cada vez mais com água na boca. Gente, por exemplo, nunca comeu, não sabe nem que gosto tem, né? Mas você vai se envolvendo naquilo e vai ficando encantado, realmente. E realmente, assim, essa é a melhor pasta de feijão do Japão inteiro, porque à medida em que eles começam a vender, a vendinha começa a fazer um sucesso absurdo, porque as pessoas amam, aquilo é muito bom, né? Então começa a fazer uma fila enorme, as pessoas já ficam esperando eles abrirem, né, numa fila e tal, para poderem saborear aquele sabor único, né? Então essa venda vai fazendo cada vez mais sucesso, cada vez mais sucesso. E à medida em que a gente vai vendo essa narrativa do sucesso dessa vendinha, que seria um grande personagem dessa história, a gente também vai vendo um pouco da história passada, né? Tanto dessa senhora idosa, quanto do Sentaro, quanto de uma outra menina, que é uma menina também, uma adolescente que frequenta esse local, né? E os três têm uma coisa muito particular que os une, de uma certa solidão essencial, né? E de um certo silêncio que eles carregam. E também do fato de, cada um por seu motivo, de serem pessoas bastante excluídas da sociedade, né? Por motivos completamente diferentes. Mas eles têm essas características que os conectam, né? De muitas formas. Então você vai vendo também a relação deles desabrochando, né? A partir dessa narrativa do local que também vai desabrochando. Esse é um filme bastante delicado, que tem um tempo lento. Eu acho que é um tempo um pouco mais íntimo, né? Não esperem ver muita ação, porque não é um filme que acontece muita ação, mas é um filme que acontece muita ação interna, né?
Então eu não vou contar o final para vocês, mas se preparem para chorar muito. Porque eu tenho certeza que vocês, como eu, vão se sentir bastante tocados pelo desfecho desse filme. E agora, o primeiro filme da nossa lista, o meu filme de comida preferido, é o filme chamado O Tempero da Vida. Gente, vocês já viram esse filme? Conta aqui pra mim nos comentários, por favor, se vocês já viram e se vocês também amam esse filme como eu. Ele conta a história de um garotinho chamado Fanis, que mora em Istambul, mas é descendente de gregos, né? E ele é meio que criado pelo avô, o avô dele é um comerciante de especiarias, né? Naqueles mercados da Turquia. Então ele é criado nesse cenário, né? No meio dos temperos e das especiarias. E o avô dele é um filósofo astrofísico e é o grande mestre da vida dele, que ensina tudo pra ele, né? Então ele ali naquela loja, ele aprende com o avô a importância e o sabor de cada especiaria, né? E o avô vai mostrando então pra ele, usando muito dos sentidos, né? Completamente empírico, né? E ao mesmo tempo também completamente místico, porque ele vai mostrando o quanto da gastronomia tem um pouco da astronomia junto, então o quanto que os céus estão representados ali, os mistérios estão representados ali naqueles temperos, né? E ele ensina o grande segredo da vida, então, pro Fanis, né? Que é que a vida precisa de tempero, né? Que a vida precisa de um pouco de sal para ressaltar, então, todos esses sabores. E lá nesse mercado, então, do avô, também tem o primeiro amor do Fanis, né? Que é uma garotinha e que eles brincam juntos ali, que é o primeiro amor da vida dele, né? E tudo tá correndo maravilhosamente bem, até que eclode, isso é mais ou menos nos anos 60, né? E eclode esse conflito entre a Turquia e a Grécia. E aí quando acontece esse conflito, o Fanis, junto com os pais dele, são expulsos da Turquia e acabam retornando para a Grécia, né? Expulsos pelo conflito. E o avô, junto com essa outra garota, acabam ficando na Turquia, né? Então ele acaba tendo que viver a vida dele, a infância e, enfim, o início da fase adulta, longe das pessoas que ele mais amava, né? E das pessoas que significavam tudo para ele, né? E aí ele vai acabar sendo um professor universitário numa faculdade em Atenas, né, de astronomia. Só que a grande paixão dele sempre foi a gastronomia, sempre foi a cozinha. Mas ele foi tolhido ali pelos pais, ainda na infância, que achavam que esse não era um trabalho digno de um homem, né? Então ele foi para esse outro lado que o avô tinha mostrado para ele, da astronomia, e acaba se tornando um professor universitário, né? Só que a vida dele tá lá meio chata, meio tediosa, quando ele recebe a notícia de que o avô dele tá doente na Turquia. E aí ele vai ter a oportunidade de retornar, né? E aí quando ele retorna para a Turquia, ele acaba retornando para esses amores, né? Que constituíram quem ele é, na verdade, aquilo que está escondido, pelo menos dentro dele, né? E acabam despertando também justamente para esse tempero a mais que a vida deveria ter e que não estava tendo. E ali é que ele vai acabar reencontrando um pouco com o sentido e com os sentidos, né, da vida dele. Então, é um filme extremamente bonito. Também é um filme leve, né? Não é um filme denso ou difícil de assistir, é um filme muito leve, muito divertido, mas muito poético, muito bonito, muito profundo. É um filme muito gostoso de assistir, mas que traz questões muito profundas, né? E pra mim esse é o melhor tipo de filme, né? E é um filme que eu também me identifico muito, porque ele une dois mundos que eu também transito, que eu também faço parte, né? Que é o mundo da cozinha, da gastronomia, e o mundo da filosofia, né? Então eu me identifico bastante, assim, com várias das questões abordadas, e sobretudo pela postura do avô. Então eu me identifico muito com aquela filosofia, né? Que o avô, a filosofia aí num sentido de estilo de vida, né? Então com esse estilo de vida que o avô prega e que tenta ensinar pro neto. Então eu resolvi colocar esse filme no meu primeiro lugar, assim, óbvio que eu amo todos esses outros filmes que eu falei, né? Mas porque além de amar o tema, assim, eu amo muito a forma com que... Eu amo muito o filme também, né? As escolhas cinematográficas, porque eu acho que isso é muito importante, isso diz muito também da gente, né? Então eu gosto muito de todas as escolhas do filme,
Eu gosto muito da estética do filme, do tempo do filme, da leveza do filme e ao mesmo tempo da profundidade dele. Então eu tenho certeza absoluta que vocês também vão amar. Se vocês ainda não viram, podem ver com certeza, porque eu sei que vocês vão gostar. E se vocês já viram, deixa aqui embaixo um comentário pra mim, pra gente ficar com o coração juntinho. Gente, então acho que é isso. Eu falei sobre os meus 5 filmes de comida preferidos. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, contando se vocês já viram algum desses filmes e se gostam. E qual é o filme de comida preferido de vocês, se não for um desses da lista. Porque se eu não vi, eu também quero ver. E se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, falando de outros filmes de comida que eu gosto, e que tem muitos, e que eu também vejo muito desse tipo de filme, daí vocês deixam aqui nos comentários e dá bastante joinha nesse vídeo, pra eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo. E aí se tiver bastante joinha, eu posso fazer uma parte 2 pra vocês, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, convida os amigos que ainda não conhecem para se inscreverem no canal, para nossa comunidade ir crescendo cada vez mais e pra gente passar a mensagem do veganismo para frente. Queria agradecer muito por vocês terem assistido até aqui, deixar um beijão e até mais!